Olá pessoal, aqui é o professor Valdinei. Nesse nosso vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos gerais envolvendo integrais. Começando então pela definição de integral definida e áreas. Então nós vamos começar por essa definição falando um pouquinho da notação de somatório para integral e soma de área. Uma das formas de introduzir o conceito de integral definida é relacioná-la com o método do retângulo, ou o método da antiderivada. Esse método ele vincula o conceito de área com outros conceitos importantes, tais como comprimento, volume, densidade, probabilidade, trabalho, entre outros. Antes de prosseguir com seus estudos, sugerimos a leitura do livro, que está indicado no final desse roteiro, como leitura complementar, Leitoude. Áreas de figuras geométricas básicas, como retângulos, polígonos e círculos, datam desde os primórdios da matemática. Portanto, vamos considerar o problema de encontrar a área, denotado por uma região R, limitada abaixo pelo eixo da coordenada x e acima pela curva y igual a f de x, não negativo. Então, lê-se que essa curva está no intervalo fechado de A até B. Vamos inicialmente definir a área de um retângulo como sendo o produto da base pela altura. E por que não pensar em definir a área de uma região como uma composição de um número finito de retângulos? Logo, nós podemos definir essa área como sendo a soma das áreas desses supostos retângulos. E a junção dessas indagações realizadas desde os primórdios da matemática e o método retângulo, dessas duas coisas surge o conceito de área de uma região R. Observe a figura 7 e acompanhe os itens a seguir. O importante é você ter a ideia básica desse conceito. Por exemplo, região R limitada abaixo pelo eixo da coordenada x e acima pela curva y igual a x. Antes de acompanharmos os itens seguintes, observe a figura 7 e visualize a área que vamos estudar para ter a ideia básica deste conceito. A área é de uma região R limitada abaixo pelo eixo da coordenada x e acima pela curva y igual a f de x. Na coordenada x, o mesmo assume os valores de A até B, em que f é contínua e não negativa nesse intervalo. Você visualizou, portanto, que o intervalo fechado de A até B ele foi dividido em subintervalos n iguais. Okay? Então, perceba que ele foi dividido em subintervalos iguais. Então, se você observou isso, você iniciou muito bem seu estudo. Continuando, como o intervalo fechado AB ele foi dividido em subintervalos n iguais, podemos construir um retângulo de altura f no ponto correspondente a cada subintervalo em estudo. Portanto, a união desses retângulos forma a área da região R, ou seja, podemos supor a área visualizada como a aproximação da mesma através da região R. Enfim, torna-se fácil pensar e ter a ideia de que a repetição de inúmeras vezes desse processo, também conhecido como método da exaustão, por retângulos para calcular a área dessa região R. Esse processo nos induzirá à definição de área em R como o limite das áreas das regiões que se aproximam cada vez mais. Então aqui nós temos um exemplo, Você vai calculando, então a integral seria o limite dessas áreas quando elas se aproximam cada vez mais da nossa curva. Como exemplo, nós temos aqui, calcule a área aproximada sobre a curva
né? A área que está abaixo da curva e acima do eixo x. Então aqui nós vamos calcular o quê? Integral de 0 até 1 de x ao quadrado dx. Para calcular isso aqui, nós vamos integrar x à terceira sobre 3, variando de 0 até 1. Ok? Isso aqui seria igual a 1 sobre 3. Então, esse 1 sobre 3 aqui é a área desta região aqui que nós temos. Atividade 3. Seja a curva f igual a e elevado a menos s. E a área da região que está sob a curva proposta. Utilize o método do retângulo para o cálculo desses itens, ok? Então aqui nós vamos utilizar o método, não vamos utilizar o método do retângulo, ok? Nós vamos utilizar o método prático. Então, como é que a gente faz isso daqui? Porque esse método do retângulo não é tão utilizado para o cálculo de integrais. Então nós vamos calcular a integral de e elevado a menos s de 0 até 2. Como que a gente faz então? Vamos integrar isso daqui, né? Nós temos que descobrir então qual é a função cuja derivada resulta nisso. Então se a gente pegar e elevado a menos s e derivar, o menos daqui com esse menos fica positivo. Okay? Então seria essa a função variando de 0 até 2. Então vai ficar menos e elevado a menos 2 menos e elevado a 0. Então aqui nós temos menos e elevado a menos 2 mais 1, né? Porque e elevado a 0 equivale a 1. Um outro exemplo. Considere essa função aqui, 1/3 de x ao cubo. Uma antiderivada dela seria o quê? X ao quadrado. Okay? No entanto, essa não é a única antiderivada. Ou seja, caso adicionarmos qualquer constante a isso, a função também é a antiderivada de f minúsculo, disso daqui. Okay? Então nós temos várias possibilidades aqui de antiderivada. Observe que todas as funções citadas são antiderivadas. Todas essas funções aqui. Ó. Okay? Então é importante ressaltar o seguinte: derivada é diferente, okay? Derivada é diferente de antiderivada. Derivada de uma função é denotada por f' de 2x. Enquanto que isso daqui denotam o que? As antiderivadas. Então a derivada disso é isso. E a antiderivada é isso daqui. Okay? As antiderivadas. Aqui temos um exemplo, né, de cálculo de área. Integral de 0 a 2 de x dx é igual a 2. Né? Por quê? Se a gente pegar lá ó, x dx, integra, vai dar x ao quadrado sobre 2. Isso aqui varia de 0 a 2. Então vai ficar 2 ao quadrado sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai ficar 4 sobre 2, que é igual a 2. Bom, no exemplo 5, nós temos um exemplo, né, que relaciona a receita líquida de equipamento industrial. Tá? Então, eles têm alguns exemplos, né, de receita líquida utilizando a ideia de cálculo de integrais. Então, por exemplo, sabe-se que certa máquina gera uma receita a taxa de 5.000 menos 20t ao quadrado
unidades monetárias por ano. E provoca custos que se acumulam a essa taxa aqui, unidades monetárias por ano. Isto tudo representado quando essa máquina apresentar T anos. Responda os itens interpretando detalhadamente os resultados obtidos. Apresente por quantos anos o uso dessa máquina é lucrativo. Então essa é a letra A. E na letra B, em relação ao item A, qual a receita líquida gerada pela máquina no suposto período de tempo?